Ora viva, estou de volta com mais um tutorial. Daqui quem vos fala é o formador Leandro de Jesus. LJMG, nome do meu canal, e segue-se abaixo os meus contatos. Então, nós estamos de volta com mais um tutorial de AutoCAD 3D, aula número 4, que tem como tema modelagem. Entrando para o AutoCAD, nós, na aula anterior, nós falamos dos comandos de primitivas sólidas, as primitivas aqui secundária, e ficou-nos aqui o comando PolySolid. Então, nós hoje vamos falar do comando PolySolid. Para aqueles que estão ligados propriamente na área de arquitetura, né, criação de maquetes eletrônicas, né, criar casas, entre outros, né, este comando é muito essencial para o levantamento de paredes, ok? Então, desde já, criem uma planta baixa. Eu tenho aqui uma planta bem simples, né, na qual aqui será o nosso quarto, tá? Aqui será o nosso quarto, ok? Criem uma planta baixa, uma coisa simples. Aqui será a nossa cozinha. Aqui será a nossa cozinha e teremos aqui a nossa sala. Então, este é um acesso para a sala, acesso para o quarto e quarto. Então, para efetuarmos o levantamento dessas paredes, antes devemos ter a base em 2D, né? Tendo em conta que esses comandos da aba de modelagem, aqui os secundários, eles precisam de um componente 2D, mas aqui o PolySolid ele trabalha mesmo sem esse componente 2D. Nós vamos simplesmente precisar aqui da planta baixa, que nos vai servir de base, ok? Então, depois de nós criarmos aqui a nossa planta baixa, vamos para a visualização isométrica, acessando aqui no canto superior esquerdo, clicar em topo e ativar aqui esse W isométrico. Okay? Então, feito isto, vou aumentar aqui o zoom. Tenho aqui a minha planta. Agora vamos inserir o comando PolySolid, que é um comando usado para levantamento de paredes. Vamos efetuar um clique, ok? Efetuem um clique no comando. Este comando nós devemos prestar atenção aqui na linha de comandos. Na linha de comandos nós temos aqui a primeira opção Object, segunda opção, ou seja, objeto, segunda opção, altura, terceiro objeto, largura, width, e o quarto objeto, a quarta opção, justificar, ou seja, temos objeto, altura, largura e justificar. Vamos começar pela altura. Quanto é que tem mais ou menos a altura de um pé direito? Que é do piso até o início da cobertura. Quanto é que tem? É esta altura. Largura. Quanto é que tem mais ou menos a largura desta parede? Eu trabalhei com 0,2. Tá, ok? Trabalhei com 0,2. Então, vamos começar na altura. Vamos clicar em altura. Aqui no Dynamic Input, junto ao cursor, já vem 3. Mas é bem provável que na vossa máquina virá 4. Então, vamos colocar 3. Enter. A altura aqui já está formatado. Vou para a largura, aqui em W, dou um clique, ok? Que é a largura. Quanto é a espessura da parede? 0,2. Então, ponto, ou seja, vou pôr 0,2, enter. A largura já está justificada. Agora, aqui, justify, é onde eu vou começar a dar o clique, né? Eu aqui tenho, vou aumentar o zoom, eu tenho aqui o interior da parede, que é a minha esquerda, tenho aqui o centro e tenho aqui a minha direita, ok? Então, justificar, vou clicar em justificar. Se eu analisar o cursor, tenho left, center e right. Vou escolher right, que é direito, quer dizer que todos os meus cliques serão para a direita, né? Aqui na parte de fora. Estamos juntos? Para quem não tem aqui a linha de comando, pode usar o cursor, usar aqui as setas de direção no teclado. Se eu clicar na seta abaixo, tá vendo? Ele abre aqui a altura, dou um clique,
coloco a altura, 3, Enter, clico novamente no teclado, na tecla abaixo, vou descendo, largura, dou um Enter, coloco a largura, dou um Enter, clico novamente abaixo, justificar, dou um Enter e está aqui Right. Então vou clicar à direita, que é aqui na parte de fora, dou um clique, tá? Isto pode ser com F8 ligado ou desligado. Dou um clique aqui, ok? Vou aumentar o zoom sem problema algum. Dou um clique aqui, tá, camarada? Podemos passar as portas e janelas. Vamos usar o Orbit. Isto que eu estou a fazer agora é o Orbit. Primando Shift e apertar a bolinha do mouse. Vou primar aqui, neste outro canto, usar o Pan, clico aqui. Ok, vou clicar aqui, usar o Orbit, aumentar o zoom, vou clicar aqui. Então, para que não dê problemas mais adiante, eu vou parar aqui sem fechar esta parede e vou dar um Enter, tá ok? Dei um Enter. Depois, vou virar isto, vou voltar a inserir o comando Polysolid. Automaticamente, se eu reparar, o comando Polysolid, ou a maioria dos comandos do AutoCAD, ele reserva sempre as últimas funções ou os últimos dados que foram introduzidos. Assim como no Polysolid, ele reservou os últimos dados que foram introduzidos, que é a espessura da parede, a justificação e a altura, né? Vou clicar aqui, arrasto o cursor, tá? E vou clicar aqui, dou um Enter, tá lá, fechou, tá? Só que eu vejo que eu aqui tenho uma parede a par da primeira que eu criei, né? Seleciono, tá vendo? Essa parede aqui está a par desta que eu criei primeiro. Então o que eu vou fazer? Eu depois, mais adiante, com maiores pormenores, vou explicar detalhadamente acerca deste comando que eu vou utilizar agora. Então vou selecionar esta parede, seleciono esta parede também e vou utilizar este comando Unions, tá? Que é clicar aqui, depois dou um Enter, tá? Vou retroceder, Ctrl Z, comando Unions, união, clico nesta parede, tá? E vou dar um Enter, tá? Ele vai unir, agora tenho um só objeto. Ok, falta aqui as paredes internas. O procedimento é o mesmo, né? Então não há necessidade de eu detalhar. Agora, nós temos que criar, aqui eu tenho uma janela, tá? Aqui tem uma janela, aqui uma janela e aqui uma porta. Como é que eu vou criar a porta e a janela? Então, para a criação da porta e a janela, eu vou pegar esta parte da parede que eu já fiz, vou selecionar com um clique, depois selecionar com um clique com o lado esquerdo do mouse. Agora, por cima da seleção, vou clicar com o lado direito do mouse e isolar, isolate, tá? Isolate, vou seguir aqui a linha e vou clicar em Hide, que é ocultar esta parede. Dou um clique, automaticamente a minha parede será ocultada. Então, passo a seguir aqui com o comando Box. Com o comando Box, é um comando que já vimos. Eu vou criar um box, vamos criar um box aqui nesta porta. Então, um clique daqui para cá, uma diagonal. Quanto é a altura da porta? São 2 metros, 2, Enter. A seguir, vou para a janela, vou criar um box daqui para cá, tá? Daqui para cá. A altura da janela quanto é? 1 metro, 1, Enter. Tenho aqui novamente box, tenho aqui a outra janela, vou dar um clique daqui para cá, tá ok? A altura da janela 1 metro, Enter. Para facilitar, já vimos como pintar, vou selecionar aqui esses 3 boxes e vou alterar a cor, nesse caso para vermelho. Eu vou dar um ESC, tá? Feito isto, lado direito do mouse, num espaço vazio aqui, da nossa área gráfica, vamos clicar em Isolate,
Vamos descer para a última opção, AND, ok? AND Isolate. Ele me traz de volta aqui a minha parede. Então, feito isto, numa outra videoaula, conforme eu já realcei, nós temos aqui esses comandos de edição de sólidos, que são os comandos booleanos, né? Temos aqui 1, 2, 3 comandos. Então nós usamos o comando unions para unir esta parede com o resto. Agora vamos usar esse comando subtract, ok? Subtract para subtrair essas paredes que nós criamos, né? Esses boxes que nós criamos para subtrair desta parede aqui, tá, ok? Então o comando subtract, eu vou clicar primeiramente na parede que vai ficar, que é esta, vou dar um enter e depois com muita calma vou procurar clicar nesta parede aqui, tá? Esta parede aqui, a vermelha. Então, ok, dou um clique, tá? Ele só selecionou a parede vermelha e depois dou um enter. Ele automaticamente me cria aqui uma furação, né? Um vazado. Agora, para a janela, eu vejo que a janela está muito abaixo, né? Ele tinha que estar a uma altura de 2 metros. Então vou selecionar aqui a janela, seleciono também esta janela e vou mover, tá? Comando move, vou mover ela daqui da base para cima. Agora sim, aí está correto. Comando subtract, vou inserir aqui o comando subtract, um clique, clico primeiro no objeto que vai ficar, dou um enter e a seguir clico na janela com calma, tenho lá a janela, tenho aqui a outra janela, clico e depois dou um enter. Automaticamente tenho aqui os meus vazados. Estamos juntos, ok? Então este é o comando polissólido. Então, como ainda temos um pouquinho de tempo, em vez de nós deixarmos este comando, tendo em conta que já usamos aqui, em vez de nós deixarmos esses comandos booleanos para uma outra videoaula, de uma forma rápida vou explicar aqui. Então nós vimos o comando unions. O comando unions é um comando que une um sólido com o outro, né? Exemplo, eu vou pegar aqui a primitiva sólida esfera, vou clicar aqui neste canto, vou criar uma esfera. Eu vejo que a esfera, se eu selecionar, apago, ela não estava unida com esta parede, né? Ctrl Z. Mas se eu quisesse unir a esfera com esta parede, tinha que introduzir o comando unions, comando de união, clico na parede, clico na esfera e depois dou um enter. Agora, se eu selecionar a esfera e tentar apagar, ela apaga tudo, ok? Ctrl Z, Ctrl Z. Tá? Este é o comando unions. Já o comando subtract, que é um comando de subtração, como é que ele funciona? Ele é usado para subtrair um sólido que está unido ao outro sólido. Comando subtract. Primeiramente, eu devo me questionar qual é o sólido que vai ficar, qual é o sólido que vai permanecer. No caso, será a parede, então seleciono primeiro o sólido que vai ficar, dou um enter e depois seleciono o sólido que eu vou subtrair, ou que eu vou retirar, né, no caso, que é a esfera. Selecionei, dou um enter agora, tá? Ele vai me criar essa escavação, ou vai subtrair as partes que a esfera tocou, ok? Ctrl Z. Por último, o comando intersect, ok? Que é interseção. Vou inserir o comando, basta selecionar a parede e seleciono a casa. Ao dar um enter, só vai ficar os componentes que se intersetaram, ou seja, esse todo lado da casa vai desaparecer, esse lado da esfera vai desaparecer. Só vai ficar a parte que se juntou com a esfera e a parede, ok? Eu vou dar um enter agora. É isto que eu tenho, tá? Tenho uma parte da parede e uma parte da esfera, tá, ok? Então são esses os comandos booleanos. Mas, como é do vosso conhecimento, nós vimos
aqui como modelar, né? Como usar o comando de modelagem, no caso o comando polysolid, aproveitando também para falar um pouquinho aqui dos comandos booleano. Então, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula e conto convosco na próxima videoaula. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilharem a videoaula e subscreverem-se no meu canal, ok? Até mais.